Hello galera, tudo bem com vocês? Tô aqui para falar sobre a Shonen Jump, edição 6 e 7, edição dupla. Teve uma pausa a semana, né? Estamos aqui de volta com mais uma edição, mais uma review. Acompanhe o vídeo para você não perder nenhuma novidade. Já deixa seu like, se inscreva e vamos lá pro que interessa, né? Na capa da revista, logicamente, tivemos aí os protagonistas em destaque, mas recebendo o destaque em páginas coloridas, o painel duplo, né? Temos o Sakamoto Days, que é também comemoração ao seu anime que tá chegando aí. Quem sabe, se vocês quiserem, eu faço até uma review do primeiro episódio aí, ou talvez até da temporada inteira, né? Se vocês quiserem aí, eu posso trazer isso pro canal. Páginas coloridas também tivemos para o mangá Kagurabachi, para o Blue Box e para um especial aí, né, de Koshikame com o Jojo Senpai, que teve um capítulo especial dos dois fazendo aí um crossover aí. Novatos ainda temos o Seedcraft. A partir da próxima edição, se eu não me engano, ele vai receber a sua primeira posição em Tóquio. Então, eu sinceramente estou um pouco com o pé atrás com respeito à permanência de Seedcraft, mas isso aí só é baseado na minha própria opinião. Não tem nenhum embasamento de análise nem nada do tipo. Tem que esperar a primeira posição em Tóquio dele sair e a gente tirar as nossas conclusões. Nessa edição aí tivemos, como sempre, Holy Dragon, que é publicado somente na versão digital, por isso ele não é ranqueado nas Toques. Em ato, Hunter x Hunter, sem discussão. Agora, na Toque, nessa edição tivemos no total 16 e a última posição ficou ainda sendo Hakutaku, um mangá que vai ser cancelado, então não tem muito que a gente poder esperar. Posição de número 15 tivemos o Negai no Astro, que ao meu ver é um mangá que tá começando a se firmar na revista. Pode ser meio contraditório isso com relação às suas posições em toques, mas acredito que o mangá atualmente não tem chances nenhuma de cancelamento. Ele pode se tornar um grande sucesso, eu vejo muito difícil isso acontecer, mas por enquanto ele não é um mangá que tem problemas aí em permanência. Ele tem problemas na popularidade, que ainda assim é de certa forma complicado, né, de a gente poder falar. Mas eu acredito que atualmente o mangá não corre nenhum risco de deixar a revista. A 14ª posição temos o Jojo Senpai, que eu tô um pouco em dúvida com respeito a ele também. Já falo isso em algumas semanas, né? Então você já conhece, quem tá acompanhando o canal um tempinho. Por enquanto ele vai se salvar, mas vamos ter que rever um pouquinho algumas coisas, né? Esse crossover aí que ele teve com o Koshikame é um sinal positivo que talvez a revista ainda queira apostar, né? Que tá tentando jogar alguma coisa para ver se chama a atenção do público. Koshikame é um mangá, apesar de não ser tão famoso aqui no Brasil, né? Ele é um mangá que tem uma fanbase muito forte no Japão. Tanto que o mangá ficou em publicação por muito tempo mesmo. Um mangá com mais de 1000 capítulos, mais de 1500 capítulos, né? Se você acha que One Piece e Hajime no Ippo são mangás longos, é porque você não viu Koshikame. Tem uma história gigantesca, né? Com muitos capítulos. O mangá fazer crossover com Jojo Senpai, a revista dá essa oportunidade, né? Pra mim é um sinal de que a revista quer dar alguma chance para Jojo Senpai. Mas ainda assim, eu acho que o mangá ainda precisa evoluir muito para realmente se tornar um mangá aí mais fixo na revista. Ainda é muito o que evoluir. A 13ª posição temos o Madano Ichi, que está recebendo posições baixas, mas acredito que isso não tem a ver com sua popularidade, tanto que o volume 1 já saiu, não temos as vendas divulgadas ainda, mas tudo indica que o mangá pode vender em torno de 25 mil aproximadamente. Esse é o meu chute inicial de que quanto o mangá vai vender na primeira semana de vendas, pelo que o mangá está mostrando, né? Ele atualmente, no momento que eu estou publicando esse vídeo, o mangá ele já tá no ranqueórico, né, que é onde ranqueia os mangás mais vendidos. Ele tá acima de Undead Luck e abaixo de Witchwatch. Ainda não tivemos as vendas oficiais divulgadas, né, os números exatos, mas ele tá mais ou menos por esses números, tendo em média que Undead Luck ele estreia em torno de 20 mil e Witchwatch próximo a 30 mil. Tudo indica que Madano Witch, se permanecer dessa forma, né, ele pode estrear sua primeira semana por volta de 20 para 25 mil. Pelo menos, dada essa situação, esse é o meu chute inicial do que eu acho que o Madano Witch pode vender. Pode ser que as coisas mudem até o fim da semana, né? Mas por enquanto esse é o meu pensamento. Não são vendas gigantescas, né? Mas é algo bom para se iniciar, muito bom para falar a verdade, né? Mas mesmo assim o mangá recebeu uma posição baixa, está sendo um pouco frequente, as posições um pouco mais baixas, mas não acho isso preocupante. Sinceramente eu acho até esquisito, né? Madano Witch ele vem mostrado ter uma eficiência muito interessante nesses primeiros capítulos, mas as posições só vêm caído. Mas mesmo assim não vejo isso sendo algo prejudicial. A 12ª posição temos o Himaten, que também é um mangá que recebeu posições bem altas, não diria tão altas, mas ele recebeu posições altas nas primeiras toques que ele estava recebendo na revista. Ele se estagnou depois na parte mais no meio da revista e tá assim por enquanto. Eu acho que faz total jus, né,
ao que o mangá vem entregado, pelo estilo também do mangá, né, o gênero e tudo mais. Apesar de termos a Onohako, que é um mangá de romance também, mas aí só estamos falando de dois extremos aí. A Onohako está sendo cotado para ser um grande sucesso, já é um grande sucesso, mas a revista aposta e continua dando um destaque gigantesco para o mangá, pelo tanto que o mangá vem vendido. Vou falar um pouquinho de quanto que o mangá ele vendeu nesse volume mais recente, mas pode ter certeza que teve um acréscimo muito interessante. Eu tô gostando do que o Onohako vem entregando nas suas vendas, mas de qualquer forma, indo para Rimaten é um oposto extremo, porque o mangá por enquanto ele está se iniciando e as vendas continuam ainda não sendo tão grandes. Ele chegou no seu volume 1 em torno de 10 mil, né, aproximadamente. Se esse volume 2 ele vender mais, em torno de 15 até 20 mil, acho que 20 mil é um pouco mais difícil, pelo menos na estreia, né, talvez até o fim do mês ele consiga aí fechar um mês com 20 mil, talvez, pelo menos na estreia eu chutarei em torno de 10, 11 aproximadamente, e pode ser algo até interessante, visto que o volume 1 ele estreou com 7 mil, 6 mil aproximadamente, então seria um plus muito interessante. A 11ª posição temos o With What, que depois agora que encerramos aí esse flashback aí, parece que as coisas vão ficar um pouco mais interessantes. O autor parece estar preparando um arco bem legal, bem interessante, para sair um pouco mais desse comodismo que eu gostava, não que seja diferente, porque, para falar a verdade, eu acho que o With What, a sua essência realmente está nesses capítulos, né, essas comédias, e então os arcos mais sérios são meio que um plus, um extra, assim, de certa forma, vamos botar dessa forma, né? O que tá prometendo aí que vai acontecer nos próximos capítulos. Então vamos ver como é que isso vai ficar, né? Eu tô com a sensação que depois desse arco, talvez o mangá ele pode entrar em uma reta final, pelo que tá parecendo, né? Porque muita coisa pode então já tá mastigado aí para só o autor ele fechar a história. Pelo menos é a impressão que eu tenho, a não ser que o autor ele prepare uma outra situação aí. Porque, por exemplo, temos a situação da protagonista, que é a Nick, que ela acabou usando uma magia, que acabou regressando ela do passado, né? Ele acabou virando uma criança novamente, então isso fez com que o autor ele estendesse a história por mais ou quase 100 capítulos, não sei quantos. Acho que se a obra agora resolver essa situação da protagonista, eu acho que vai faltar poucos pontos da história para fechar. Então por isso que eu falo, isso pode mudar se o autor ele apresentar um outro ponto da história aí que façam que a obra se estenda por pelo menos mais uns 50, 60, 70 capítulos, como ele já fez aí nesse arco anterior. Mas vamos ver como é que vai ficar a situação, né? A 10ª posição temos o Undead Luck, que está em clima de encerramento. Eu diria que o mangá tem em torno de 2 até um capítulo, se o autor quiser apressar muito mesmo. Eu acho que até no próximo capítulo pode encerrar, mas eu não vou dizer dessa forma, né? Eu vou apostar que tenha pelo menos no mínimo mais 2 capítulos. Se for pelo menos um pouco mais, 3, né? Entre 2 a 3 capítulos que o mangá tem até se encerrar oficialmente. Todo o conflito já foi encerrado. Agora é só saber o que o autor vai resolver aí com esse final de capítulo aí, que colocou uma coisa bem interessante aí, né? Para ver como é que o autor vai resolver, se ele vai resolver, né? Mas temos aí agora uma situação aí interessante para essa reta final, esse epílogo final, né? Vamos colocar dessa forma. E a posição de número 9 temos o New Exorcist. Agora parece que está entrando em um arco bem interessante. Espero eu que seja realmente, né? Espero que o autor ele consiga desenvolver bem esse novo arco aí e consiga aí atrair um pouco mais do público, né? Chamar a atenção para uma história um pouco mais séria. A 8ª posição temos o Yozakura Family, falando sobre o Undead Luck que está se encerrando. Yozakura Family é uma certeza que o mangá ele vai se encerrar, pelo menos ao que parece, no próximo capítulo. Não foi falado nada oficialmente até então, mas eu acredito que pode se encerrar. Se não for no próximo capítulo, não sei o que pode acontecer, mas vamos pelo menos estender por mais um, né? Entre 1 a 2 capítulos. Quase certeza que o mangá pode e tem tudo para encerrar no próximo capítulo aí. Eu vou só aguardar essa semana, né? Um anúncio oficial do seu encerramento. Porque, sinceramente, não tem mais nada aí para acrescentar na história. Não tem mais nada para o autor estender. O conflito já foi encerrado, tudo já está mostrando que a obra vai se encerrar, mas de qualquer forma vamos esperar a próxima semana, próximo capítulo, para ver como é que vai ficar. Qualquer novidade eu vou estar falando aqui no canal. Próxima semana, se a obra se encerrar mesmo, eu vou comentar aqui. A posição de número 7 temos o Kill Blue, que passa por algumas irregularidades. Parece que as posições melhoraram um pouco, né? Mas ainda continuam bem preocupados com a situação do mangá. Talvez o mangá não sobreviva por muito tempo. A gente vai ter que esperar as próximas edições, né? Para ver como é que vai ficar essa situação. Na 6ª posição temos o Bokuto Roboku, que continua firme e forte, sem muita preocupação. Na 5ª posição temos o Shinobi Goto, que está com volume 1 em lançamento e parece que vai ter vendas minimamente interessantes. Eu diria que vai vender pelo menos números próximos aos que foi a estreia de Kyoshikun.
e o de Rimaten, o que sinceramente não é algo que chega a ser bom, mas se Rimaten e Kyoshikun estão em publicação até agora, Shinobi Goto não tem nenhum motivo para ele ter preocupações, né? Logicamente ele precisa melhorar com o tempo, mas inicialmente, pelo menos estando com esses números assim, eu acho que já vai ser algo inicial para começar alguma coisa. Então espero que Shinobi Goto consiga aí apresentar algo interessante e torcer para que o sucesso venha só aumentar com o tempo. A quarta posição, o Akane Banashi. Agora que esse capítulo se encerrou, sinceramente, um capítulo bem interessante. Não esperava, realmente não esperava o que foi apresentado no final. Algumas coisas aí podem melhorar bastante a história, um plus a mais aí do que a história prometeu. Não esperava que depois desse arco de flashback tivéssemos aí algo tão interessante aí para se comentar. Vamos ver como é que o autor vai trabalhar isso, né? Para a terceira posição temos o Kyoshikun, e como eu falei, né, a questão das vendas, né, foram vendas nível de Rimaten. Ainda até então não tivemos nem a capa divulgada do volume 2, não sei se foi falado quando que o mangá vai ser publicado, esse volume, mas acredito que para fevereiro já vai estar aí tudo prontinho aí pro volume 2 estar saindo. Então, vamos esperar até lá, né? Na segunda posição, One Piece, que continua firme e forte, sem muita gente pra gente falar. E a primeira posição, Delos e o Samurai, que também continua aí forte, firme, não diria forte, tanto forte, né? Questão de popularidade, eu acho que o mangá, ele é meio vou colocar assim uma zona intermediária pra cima, né? Por aí, um pouco mais em cima. Mas é um mangá que melhorou bastante, né? E tá melhorando, mas acho que ainda tá um pouco longe para realmente ser um dos fortes aí da revista. Mas é um mangá bem interessante aí em questão de popularidade. E recebeu a primeira posição, algo muito legal. Agora indo para a próxima edição, né? Teremos na capa da revista, que vai sair na semana que vem, teremos o Blue Box. Teremos também páginas coloridas para o Yozakura Family. Quem sabe aí seja para uma comemoração para um final. Não sei. Vamos ver como é que vai ser, né? Shinobi Goto também vai receber uma página colorida também para promover, quem sabe, o volume 1. Também teremos páginas coloridas para um one shot aí. Todas essas novidades e mais outras que talvez saiam durante a semana, vou estar falando aqui no canal. Quem sabe anunciar um final de Yozakura Family, a estreia da Toque aí do Seedcraft, entre outras novidades aí que vou estar falando no próximo capítulo aí. Então é isso. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.